Bem-vindos à aula 10 do curso de Linguística Computacional. É a partir dessa aula que entraremos no módulo sobre sintaxe, fazendo uma introdução sobre o tema e falando sobre as gramáticas de constituência, que é uma das formas mais comuns de processar a sintaxe da língua computacionalmente. Então, primeiro vamos relembrar aquela definição que nós demos em uma das primeiras aulas sobre linguagem. Então, linguagem, de acordo com a definição que foi dada nessa disciplina, é um sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressados num determinado contexto, emitem um significado. Então, aí tem esses 4 conceitos-chave que eu espero que vocês guardem dessa disciplina: símbolos, ordem, contexto e significado. É a sintaxe que estuda a dimensão da ordem da linguagem. Porque, como nós vimos também de um exemplo, caso a gente queira criar um agente computacional que entenda a língua natural e que gere língua natural, que possa ter uma conversa com um agente humano ou com outro agente artificial, não basta ele somente saber os símbolos de uma língua, ou seja, as palavras para se expressar, mas ele também deve saber a ordem na qual essas palavras elas devem ser escritas e faladas. E aqui tem um exemplo de uma frase que foi dita pelo agente artificial HAL no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então vamos supor que ele falasse dessa maneira com seus ouvintes: não desculpe fazer isso, posso, Dave. Apesar dele estar utilizando as palavras corretas para se expressar, pelo fato delas não estarem numa ordem correta, dele não ter o conhecimento de sintaxe nesse caso, não é possível extrair o significado da frase. Já se eu digo na ordem correta, desculpe, Dave, não posso fazer isso. Fica muito mais claro o significado dessa sentença. Então, como nós vimos, a linguística, que é a área que estuda a linguagem, ela tem sub-áreas tradicionais. E no caso é a sintaxe, que estuda as regras que ordenam as unidades linguísticas de um texto numa determinada língua. Introduzindo um pouco mais sobre sintaxe, principalmente sintaxe na perspectiva da linguística computacional. A palavra sintaxe ela vem do grego syntaxis, que tem como significado arranjado, colocado em ordem. E na linguística computacional, as estruturas sintáticas elas são majoritariamente analisadas na perspectiva das gramáticas livres de contexto, que são uma das gramáticas formais que nós vimos na aula 2.1. Elas podem ser inferidas a partir das classes gramaticais de uma palavra e elas são úteis em aplicações de processamento de língua natural como corretores ortográficos, parsers semânticos, máquinas de tradução e sistemas de diálogo. Então, como foi dito, um modelo computacional ele tende a extrair a estrutura sintática de um texto a partir da classe gramatical das palavras desse texto. Vamos falar um pouquinho sobre as classes de palavra. Existem 2 tipos gerais de classes de palavras: as palavras fechadas e as palavras abertas. As que pertencem à classe aberta são aquelas palavras que elas estão em constante mudança. Então, por exemplo, adjetivos, advérbios, substantivos, verbos, nomes próprios e interjeições. Já aquelas da classe fechada são as palavras que são relativamente fixas, que têm mais um propósito funcional na linguagem, que é o caso das preposições, auxiliares, conjunções, artigos, numerais, pronomes, palavras funcionais no geral. Então, são aquelas palavras que não necessariamente carregam um significado. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas classes. Quais são as classes de palavra do tipo aberto? Então, nós temos os adjetivos, por exemplo. Qual que é a função dos adjetivos na língua? É modificar os substantivos. Então, se eu falo, seu grande amigo chegaria hoje, não é um amigo que está chegando hoje, é um grande amigo, certo? Então, aqui, grande é um adjetivo que ele está modificando o substantivo amigo. Semelhante ao adjetivo, tem o advérbio, que também é um modificador, mas ele é utilizado para modificar verbos, adjetivos e outros advérbios de acordo com tempo, modo ou lugar. Então, se eu digo aqui, ele ia sempre aos mesmos lugares, Ele não ia aos mesmos lugares, ele ia sempre, certo? Então, sempre aqui está modificando o verbo ia, de acordo com o tempo, para indicar que ele sempre estava lá. Outra classe de palavra aberta são os substantivos. Substantivos são denominações de pessoas, lugares, entidades, e são os núcleos dos sintagmas nominais. Vai ficar mais claro o que é um sintagma nominal para vocês mais para frente. Então, se eu digo aqui, plantou uma árvore enorme, certo? Essa entidade está sendo referenciada com esse substantivo aqui, árvore. Verbo, por outro lado, que
também é uma das funções principais da linguagem, ele tende a denominar ações e processos. Então, se eu falo assim, gostaria de uma bebida, gostaria que é um verbo, está denominando uma ação, né, um processo. Nome próprio também é uma outra classe aberta e é semelhante aos substantivos. Visa denominar pessoas, locais e organizações, mas com atributos únicos, certo? Então, se eu falo aqui, Joana plantou uma árvore, eu não estou falando a menina, certo? Estou falando Joana, que é o nome próprio daquela pessoa que plantou a árvore. E tem também as interjeições, que são utilizadas para expressar saudações e diversos estados, né? Então, se eu falo, ai, essa doeu, né? Então, ai aqui é uma interjeição. Opa, vamos para a aula, né? Opa aqui é uma outra interjeição. Então, dado uma sequência de texto, o modelo computacional ele sempre extrai primeiro as classes de palavra, as classes gramaticais de cada palavra, se é um adjetivo, advérbio, substantivo, e a partir, né, dessa classificação das palavras que ele vai extrair a estrutura sintática, como vai ficar mais claro mais para frente. Mas antes vamos falar do segundo tipo de classe de palavra, que são as classes fechadas. Então aqui nós temos a preposição. Preposições são tipos de palavras que são utilizadas para marcar relações entre substantivos. Então, se eu falo assim, né, o professor de português, né? Então, de aqui está marcando uma relação entre dois substantivos. Tem também os verbos auxiliares, que são utilizados para construir significados de tempo, voz, aspecto de verbos plenos, né? Então, se eu digo aqui, ele tinha ido, né? Então, ir aqui é o verbo que é o núcleo do sintagma verbal, é quem está apontando a ação. Mas o tinha aqui é um verbo auxiliar que ele está auxiliando na construção do tempo do verbo, né, de quando ele foi. Tem também as conjunções, que são utilizadas para conectar duas frases ou orações, certo? Então, assim como a preposição ela conecta dois substantivos, é a conjunção que conecta duas frases ou orações. Então, se eu falo assim, né, eu joguei bola e fui descansar. Então, aqui eu estou conectando duas orações com essa conjunção aqui, o e. Outra conjunção seria o ou, né? Tem também os artigos, que são utilizados para marcar as propriedades de um sintagma nominal ou substantivo, certo? Então, se eu falo assim, o amigo veio, não foi um amigo ou dois amigos que vieram, foi o amigo, certo? Então, aqui eu estou marcando, estou utilizando um artigo determinante definido para marcar o substantivo. E por último tem os pronomes, que assim como os substantivos e os nomes próprios são utilizados para denominar pessoas, lugares, organizações e entidades no geral, mas são referências mais curtas, né? Então se eu falo, ela plantou uma árvore, né? Então aqui ela seria uma forma de eu referenciar a entidade que antes eu estava chamando de Joana, pelo nome próprio. Então esses são alguns dos exemplos de classes gramaticais, existem muitos outros. Então aqui, por exemplo, tem um conjunto de dados muito famoso que é anotado com a classe gramatical das palavras, assim como a estrutura sintática, e só para a classe de palavras, por exemplo, eles utilizam 45 marcadores. Aqui, por exemplo, tem 36 deles. E essas tags, né, essas categorias, é o que identifica cada classe gramatical. Isso vai ficar mais claro para vocês, porque a maioria dos modelos computacionais que acham classe gramatical de uma palavra, eles ainda se utilizam dessas tags do Penn Tree Bank, esse conjunto de dados. Outro ponto que nós vimos, então, da sintaxe na perspectiva da linguística computacional, é que a estrutura sintática de um texto geralmente é processada computacionalmente a partir das gramáticas livres de contexto. Então, aqui só para relembrar o que nós vimos em uma das primeiras aulas do curso, assim se parece uma gramática livre de contexto. E as regras de produção destas, elas aceitam sempre apenas um símbolo não terminal à esquerda. Símbolos não terminais são aqueles que se constituem de letras maiúsculas, geralmente. E à direita deve-se ter um ou mais símbolos não terminais ou terminais. Então, aqui com base nessa gramática, nós temos aqui sentenças que são ditas gramaticais, ou seja, que seguem as regras dessa gramática livre de contexto. Então, como eu estou feliz, eu estou triste, ele está feliz, ele está triste, ela está feliz. E tem aqui também as sentenças não gramaticais, aquelas que não seguem a regra dessa gramática que está definida aqui à esquerda e que não podem ser derivadas por ela. Então, aqui está feliz, está chateado, ele está triste, está. Então, como a gente disse, as gramáticas livres de contexto, elas podem ser utilizadas para derivar uma sentença. A partir do símbolo inicial, que geralmente se denomina por S, eu posso construir uma
sentença de acordo com aquela gramática que é composta pelos símbolos terminais. Então aqui a gente tem um exemplo de como é feita essa derivação. Então a gente começa pelo símbolo inicial da gramática, que seria S. S é derivado então às regras à direita, que é NP e VP. Por sua vez, então, NP pode ser derivado em PRP. VP, por sua vez, é derivado em V e ADJP. PRP, então, pode ser derivado em eu, ele ou ela, em um desses três símbolos terminais. Vamos supor, então, que o modelo computacional escolheu eu. V, então, pode ser derivado nos símbolos terminais estou ou está, dessa gramática, que nesse caso ele é derivado em estou. Daí, então, ADJP pode ser derivado em JJ, que indica um adjetivo. Então, aqui nesse ponto eu tenho eu estou e o símbolo não terminal para um adjetivo, para esse tipo de classe de palavra. E, por sua vez, o adjetivo pode ser derivado nessas palavras aqui, feliz ou triste. Que, no caso, vamos supor que o modelo computacional escolheu feliz. Então, assim que funciona a derivação a partir de uma gramática livre de contexto. Outra coisa que a gente vai ver também que é feita através da gramática livre de contexto a seguir nessas aulas é a partir de um conjunto de símbolos terminais, ou seja, a partir das palavras, eu inferi a estrutura sintática, ou seja, os símbolos não terminais daquela língua.